Sofia, qual é a posição do PCB depois da conferência em relação ao governo Lula? Como vocês avaliam o governo Lula e qual é a linha política que vocês tiram disso? Bom, a nossa avaliação sobre o governo Lula é que o governo Lula, quer dizer, já desde o primeiro governo, mas este especialmente, ele é um governo que tenta reeditar, este governo Lula, ele tenta reeditar aquele modelo de conciliação de classes que o Lula e o PT, em geral, operou a partir de 2023, 2024, né, nos dois governos do Lula e no primeiro governo Dilma. Por que nós avaliamos que ele tenta reivindicar essa conciliação de classes? Porque para a gente ter uma conciliação de classes, o governo precisa tentar atender interesses das classes opostas. Né? Então, a gente tem a classe trabalhadora e a burguesia, os capitalistas, né, no Brasil. A noção que o governo Lula tem, né, que o Lula especialmente tem, é que um governo precisa fazer com que essas classes elas se harmonizem, uma coisa que a gente sabe que é impossível no capitalismo. Mas nos primeiros governos houve uma tentativa de fazer esse tipo de movimento que foi derrotada, porque o próprio golpe contra a Dilma, ela é a expressão de que se você não tem uma postura, se você quer apoiar a classe trabalhadora e não tem uma postura de enfrentamento aos capitalistas, ele te derruba quando ele acha necessário. Então, a primeira questão é essa. Agora, neste novo governo, ele sequer é um governo de conciliação de classes, porque os interesses da classe trabalhadora minimamente não estão sendo nem sequer apontados na agenda do governo. Né? Nós vemos, por exemplo, primeiro, durante a campanha eleitoral, como a campanha foi muito rebaixada, né, e o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, mas também o PT, né, eles polarizaram de tal forma a eleição que não houve um debate político, não houve um debate de propostas, de coisas a serem adotadas pelo futuro governo. Foi um plebiscito, na verdade, um plebiscito no seguinte sentido: se a gente quer continuar com Bolsonaro ou não, né? E quem era possível para derrotar Bolsonaro era Lula. Então, essa foi uma campanha muito rebaixada. Não houve, durante a campanha eleitoral, grandes explicitações sobre o projeto do governo Lula. Mas o pouco que houve, como, por exemplo, modificar, não era nem revogar a reforma trabalhista, era modificar a reforma trabalhista. Isso foi dito na campanha e foi absolutamente esquecido pós tomar posse. Né? As questões referentes ao ensino médio, as questões referentes ao arcabouço fiscal, não, porque o arcabouço fiscal já foi um projeto, né, do próprio governo, mas a PEC do teto de gastos, né, que o marco temporal, ou seja, um conjunto de medidas que poderiam ter sido levadas por este governo foram absolutamente esquecidas. Uma coisa bastante interessante que ninguém mais fala. Uma das questões que apareceu e que eu acho que tem quase que plena concordância da sociedade brasileira é a taxação sobre as grandes fortunas, a taxação sobre lucros de dividendos, porque é uma aberração na estrutura tributária brasileira o Brasil não taxar os super ricos. Antes da pandemia, tinham 80 e poucos bilionários. Depois da pandemia, hoje em dia, a gente tem 300 e tantos bilionários. E esse é um movimento que seria importante para um governo enfrentar. E o governo disse anteriormente que faria. O Haddad, inclusive, quando encaminhou para o Congresso, logo no início do ano passado, a tal da reforma tributária, que não é nem uma reforma e nem pega todos os tributos, é apenas uma modificação na estrutura de cobrança dos tributos, falou que depois iria mandar para o Congresso uma reforma na estrutura de renda, uma reforma tributária que pegasse a estrutura de renda. E calou-se, nunca mais falou sobre o assunto. Então, a nossa posição sobre o governo Lula
é que esse governo ele é muito mais rebaixado do que um governo que tente, né, ter uma conciliação de classes. Mas a nossa posição é uma posição de independência com relação a esse governo, porque nós entendemos o momento político atual, né, e faremos toda a nossa oposição ao bloco no poder. O bloco no poder é o bloco das forças reacionárias, é o bloco das forças conservadoras, é o bloco composto pela burguesia e por um lixo, né, que a gente vê no Congresso Nacional, que atua no sentido de retroceder de maneira muito forte, né, e muito rápida os mínimos direitos que a classe trabalhadora, em toda a sua diversidade, alcançou nos últimos anos. Nós podemos ver retroceder, por exemplo, direito das mulheres, direito da população LGBT, direito da população negra, a pauta, né, antirracista que avançou nos últimos anos. Então, e também, né, com relação a direitos no movimento sindical, né? Então, a nossa posição com relação ao governo Lula é uma posição de oposição ao bloco no poder, entendendo que o bloco no poder, que está, inclusive, no governo, ele tem uma posição forte e centrada no avanço da retirada de direitos da população brasileira, e a nossa posição também é uma posição de independência ao governo. Perfeito. Bom, a postura com relação ao atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece ser um dos elementos que causou esse racha, né? Quais são as diferenças entre o PCB-R e o PCB com relação ao governo Lula III? Eu diria, Vitor, que assim, são os dois pontos mais flagrantes assim, no conteúdo político desse giro à direita que eles estão dando, né? Porque o 16º Congresso ele tem uma resolução muito nítida. Posso até procurar o número dela depois para indicar para quem quiser ler, mas está no caderno de programa de lutas das resoluções. É muito fácil achar no site do PCB. Fala com toda a nitidez. Nós somos revolucionários. Por isso, nós até podemos, num contexto bem particular, de uma eleição onde polarize um reformista e um fascista, apoiar o reformista. Não temos problema com isso. Desde que a gente saiba que a partir do próximo dia a gente é oposição a esse governo de conciliação de classes. Isso é a resolução congressual do PCB. Tá lá, sou eu que estou falando, né? Briguei por isso, como muitos outros camaradas, mas foi aprovado coletivamente pelo Congresso do partido. O que a gente vê agora? Um partido que recalcitra, evita falar abertamente oposição, né? A fórmula da Sofia, que eu acredito, né, como ela expressou, me soa como sendo a fórmula aprovada na conferência, não acho que ela tirou nada ali da cartola, ela estava representando as posições da conferência do PCB, é uma fórmula de dizer, a gente é independente em relação ao governo e oposição ao bloco no poder. O que é o bloco no poder? Ela fala, bloco das forças conservadoras, reacionárias e da burguesia. Aí, mais para frente na entrevista, ela até fala que até está infiltrada no governo. Mas pera, vamos fazer uma análise. Assim. Primeiro, como é que o governo federal não é parte do bloco no poder? Ou a gente vive uma situação de dualidades de poder no Brasil, que tem o governo federal de um lado e o poder burguês do outro em choque, né? Ou essa fórmula tem problemas. Mais problemas ainda, porque daí ela complementa falando, o bloco no poder é o que está promovendo os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Na nossa visão, é muito nítido que o governo federal vem promovendo ataques aos direitos da classe trabalhadora. Né? O que é o ajuste fiscal do Haddad? O que é as PPPs ampliadas, como nem o Guedes sonhou fazer, de presídio, de floresta. O povo tá bravo com privatização da praia, mas foi o governo do PT que botou a privatização de floresta como objeto de PPP. Né? Então, assim, para nós, não tem como analisar esse governo e fazer aquela leitura que muito se fez já de, tem uma ala esquerda do governo, uma ala direita do governo, a ala direita está vencendo, devemos apoiar a ala esquerda. Não, porque a própria ala esquerda do governo é o Jacques Wagner promovendo privatização, é o Haddad fazendo arroxo fiscal e falando de reduzir o piso da saúde e da educação. Cadê essa ala esquerda do governo? Está no máximo nos ministérios de menor importância e tomando um cala-boca toda vez que se pronuncia contra algum absurdo, né? Então, assim, para nós essa análise é muito furada. Não existe outra possibilidade do que entender que hoje no Brasil existem dois campos da política burguesa,
um campo fascista, um campo social liberal, que tem divergências em uma série de temas de valores, etc, 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 mas não tem nenhuma divergência fundamental no ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, tanto o PT quanto o bolsonarismo e todos as seclas, né, que agora vão lutar pelo espólio do legado do Bolsonaro, defendem a mesma política econômica, defendem mais privatizações, defendem a ponte para o futuro, né, aquele documento lá que o Michel Temer forja no processo de justificar seu golpe, né, vem como o programa da burguesia para o Brasil, e é isso que vem sendo implementado no último período, desde o Temer até agora. Então, para nós, é uma análise muito, muito problemática, e mais problemática porque ela joga o monopólio da oposição para a extrema-direita. Temos um governo que vai congelar reajuste de aposentadoria. Aí os aposentados vão olhar e vão falar, meu Deus, que horrível. Quem que é contra isso? É só a extrema-direita? Assim, chega a ser uma irresponsabilidade política. Isso para nem falar o debate de princípio, né? Que assim, o Partido Comunista é, na sociedade capitalista, um partido de oposição. Porque o objetivo do Partido Comunista é derrubar o Estado burguês e instaurar um governo dos trabalhadores, né? Então, por princípio, o Partido Comunista é um partido de oposição. Que dirá se a gente for fazer análise concreta da sociedade brasileira hoje e entender qual que é o papel político que o governo do PT tem cumprido, né? Então, para nós, assim, terminaram de rasgar de vez a resolução do Congresso na conferência, né? E a mesma coisa no plano do debate internacional, né? Que a gente tem também no 16º Congresso falando, olha, os acirramentos das tensões vão trazer cada vez mais conflitos interimperialistas. Aí veio a guerra da Ucrânia. Aí eles falam, não, mas a guerra da Ucrânia não é um conflito interimperialista. Então, o que é um conflito interimperialista? É quando a OTAN rachar no meio e metade da OTAN brigar com a outra metade? Se não for isso, não é interimperialista? Então, nitidamente dizendo, essa resolução do 16º Congresso era bobagem, esquece essa história, né? Para nós, óbvio, né? Não são só esses elementos, mas eles sintetizam muito bem no plano nacional e internacional dois temas muito centrais de pensar qual que é a nossa postura política, né? Então, acho que do ponto de vista da questão nacional, aí para retornar mais para o foco da pergunta, nós não temos hesitação em dizer que somos um partido de oposição. Não é improvável, impossível, inconcebível que em alguma questão pontual a gente possa se mobilizar no mesmo campo das forças que defendem o governo, né? Parece hoje muito absurdo, né? Muito distante, porque se nem greve de professor o governo consegue sentar para negociar e tentar dar golpe pro IFES no movimento dos professores, né? Não vejo muito onde a gente vai lutar junto. Mas vamos botar uma hipótese aí de que o governo apresenta uma legislação progressiva para a população LGBT, os bolsonaristas mobilizam as pessoas para ser contra. A gente não vai ter problema nenhum em sendo um partido de oposição se mobilizar para defender uma pauta que faz sentido para a gente, né? Que é, muitas vezes eu acho que é o argumento que eles tentam usar, se ser oposição vai ficar engessado e vai ter que bater em tudo. Não, né? Não faz o menor sentido pensar nesses termos.